Hoje, um dia de muito trabalho no judiciário de modo geral. A gente vai abordar diversos assuntos, inclusive nos bastidores do poder, porque tem julgamentos ocorrendo em diversas frentes, em diversas instâncias, inclusive do poder judiciário. Mas um chama atenção nessa discussão eleitoral, Lana, que é a análise da validade do fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais. Agora aí a questão está nas mãos dos ministros do Supremo. Começou esse julgamento, viu, Cris? Nesse momento, quem vota é o relator, é o primeiro caso relatado pelo ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. O ministro Fux abriu a sessão, já passou a palavra para o relator, ele vai falar um pouquinho sobre o processo. Então, o que está acontecendo? O Supremo Tribunal Federal está julgando uma ação do Partido Novo, que está questionando o valor do fundo eleitoral que foi aprovado para as eleições. Lembrando, dinheiro público para financiar as eleições e... O ministro Fux colocou esse assunto em pauta. Inicialmente, esses recursos, o valor do fundão era de 2 bilhões e 100 reais, mas acabou sendo aprovado no Congresso Nacional um orçamento de 4,9 bilhões, com a possibilidade que o governo elevasse esse valor ainda para 5,7 bilhões de reais. É muito dinheiro, mas é muito difícil também que o Supremo Tribunal Federal se posicione de maneira a divergir de uma decisão do Congresso Nacional que, apesar de altamente imoral, não tem nada de ilegal. Uhum. O trâmite, a que tudo indica, foi seguido dentro dos procedimentos que são previstos pelo Congresso Nacional. Então, o Supremo Tribunal Federal só poderia derrubar se tivesse alguma irregularidade, né? Caso contrário, é pouco provável que o Supremo se envolva numa decisão derrubando o fundão eleitoral, mesmo que ele seja um valor exorbitante, absurdo, um tapa na cara do brasileiro que está com dificuldade de conseguir emprego e dar conta das contas do mês, com uma inflação que a gente vê, daqui a pouco a gente conversa com a Ju Rosa sobre isso, mas tem toda a questão econômica colocada, uma inflação para o mês de fevereiro, que foi um maior índice para o mês em anos também, mas que principalmente a inflação alta dos preços dos serviços e produtos ligados à educação no mês de fevereiro. A gente sabe que isso pesa, tem pesado bastante. Então, não é um momento bom, ainda com uma taxa de desemprego pesada, para um fundo eleitoral de um tamanho que não existe em lugar nenhum do mundo. Só na fantasia do Brasil é que esse dinheiro toda tem que ser descarregada num projeto eleitoral, sabendo que a gente pode gastar menos com isso. Então, o Supremo Tribunal Federal começa essa discussão com o voto do ministro André Mendonça. Neste momento, estou vendo aqui ao vivo, ele continua votando. E é pouco provável que o resultado saia hoje, a não ser que os ministros sejam muito rápidos nessa decisão, mas a gente atualiza ainda aqui dentro do Bastidores do Poder. E o momento econômico não é bom para o brasileiro em geral, mas a gente tem boas notícias da economia, Cris, podemos falar daqui a pouco, são duas importantes. Aumento da arrecadação federal, 235 bilhões no mês de janeiro, a melhor também resultado em 6 anos, se não me engano. E o aumento do investimento estrangeiro no país, que isso tem forçado o dólar para baixo. Lembra que a Ju falou sobre isso aqui no Bastidores do Poder? Uhum. O dólar está caindo, chegou a ser cotado abaixo de R$5 hoje, o que é um marco importante, porque desde julho do ano passado a gente não via o dólar abaixo de R$5. Está em 5 nesse momento. Está em 5 nesse momento. E o presidente Jair Bolsonaro falando em um evento do mercado financeiro ao vivo, porque Bastidores do Poder é hora de falar ao vivo. Vamos ouvir o trechinho aqui? Vamos ouvir. Milhões de empregos. O que causa? Durante a pandemia, 2020, o forte da pandemia, ficamos no 0 a 0. O ano seguinte, foram criados aproximadamente 3 milhões de empregos no Brasil. Ainda com a pandemia, como é que estaria se o outro lado estivesse sentado na minha cadeira? Como é que estariam os desvios pelo Brasil? Será que a roubalheira seria a tônica, como sempre aconteceu? Será que, de acordo com a pessoa que assumir a presidência no ano que vem, qual será o perfil dos dois indicados para o Supremo Tribunal Federal? As outras coisas que tratam de valores familiares, aborto, por exemplo, ideologia de gênero, respeito às religiões, como o Brasil se comportará no futuro? Olha que a Colômbia acabou de aprovar, via o seu Supremo Tribunal Federal de lá, no tocante ao aborto a partir dos 6 meses de gestação. Então, basicamente, de forma bastante
sem entrar em detalhes, há uma diferença enorme entre aqueles que estão polarizados no Brasil. Aquele que acha que vai continuar numa boa, não adianta você estar muito bem financeiramente se não tiver liberdade para ir para a rua. Então, um trechinho do presidente Jair Bolsonaro, que, claro, esperou o Bastidores do Poder começar para falar neste ciclo de palestras. É muito aparecido, né? É lógico, mas ele quer aproveitar, com né? certeza, ele marcou, ficou esperando a gente começa a começar e aí começou a falar. Mas o destaque importante também é que para o mercado financeiro, para investidores, no exterior, na live de quinta-feira ou na entrevista do Secadinho, o presidente diz as mesmas coisas, né? Então não era de se esperar um discurso diferente. A gente vê ali rapidamente o presidente Jair Bolsonaro pincelando o que ele considera que são os temas mais importantes, que sempre se comparando com outros governos, dizendo que não há corrupção e que estaríamos muito pior se o governo fosse outro. Eu gostaria de ouvir o presidente também. Estou ansiosa pelos debates, viu, Cris? Esse ano eleitoral, eu adoro o debate, adoro. A Band é a casa dos debates. Vocês estão sabendo que tem data marcada já. Mas vamos ver quem vai ser Jair Bolsonaro candidato, porque ele está tão acostumado a ser candidato ao longo do mandato que eu quero ver como é que vai ser na hora que a largada for dada. Mas isso é assunto para outro dia, sem contar né? aquele nó da gravata mal feito. Quem sabe ele tem chulé. Quem sabe, né? Tem tantas coisas que tem que lembrar sempre das coisas, né, que são ruins, negativas. Mas olha, eu quero chamar a atenção para outro julgamento, eu acho até do ponto de vista humano, muito mais importante do que o julgamento dessa vigarice nacional, da política nacional, que é o fundão eleitoral de quase 5 bilhões de reais. Eu me refiro ao julgamento hoje no Superior Tribunal de Justiça sobre a cobertura dos planos de saúde para os chamados procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde. Esse resultado pode gerar graves consequências, sobretudo para os brasileiros que precisam de plano de saúde para viver, né, para sobreviver. É gente que precisa fazer exames, inclusive exames novos que aparecem, inclusive exames de terapias neoterapêuticas alternativas, etc. Estou falando não apenas dos brasileiros portadores de deficiência, mas também brasileiros portadores de doenças graves, né? Há exames, por exemplo, que estão ali à disposição para serem feitos que estão aí, que a ciência produziu, né, que equipamentos, etc., inclusive tomografia computadorizada, coisas dessa natureza, que os planos de saúde simplesmente pretendem ser dispensados de cobrir, de pagar. Veja que vigarice. A que vigarice, outra vigarice, nós estamos sujeitos, né? Que é exatamente essa postura dos planos de saúde, que só querem saber de arrancar dinheiro do cidadão, né? Sem se importar com de que maneira isso pode impactar na vida das pessoas. Estranhamente, um dos ministros do STJ, Luiz Salomão, que esteve até há muito pouco tempo, ele foi muito citado no noticiário quando esteve até há pouco tempo no Superior Tribunal de Justiça, ele defende a posição dos planos de saúde, chama-se de cobertura taxativa. Os planos de saúde querem fazer uma lista, somente isso aqui nós podemos pagar, nós vamos pagar somente isso aqui. E tudo mais correlato a isso não será pago. É exatamente o que eles querem esse pretexto para negar exames, negar uma série de procedimentos, inclusive cirúrgicos, que cobrem até agora. É a chamada cobertura exemplificativa. Na cobertura exemplificativa, significa que os planos de saúde não se limitam a cobrir apenas o que está nessa lista da ANS, né? Porque essa lista serve exatamente como exemplo de tratamentos básicos. Mas assim, eles fazem uma lista, mas assim, há alternativas a esses tratamentos, muito próximos daquilo, mas alternativas, coisas melhores, mais modernas, né? Equipamentos e tratamentos mais atualizados. E o que a gente assiste, quer dizer, essa lista já foi um problema obtê-la, porque a gente sabe que a ANS, a Agência Reguladora ANS, vive a serviço das empresas de plano de saúde. As empresas de plano de saúde mandam e desmandam na ANS, tanto quanto as empresas reguladas mandam na ANEEL, de energia elétrica, na ANAC, de aviação civil e outras mais, né? São 11 agências reguladoras,
uma ideia boa que foi adotada no Brasil no governo FHC, só que naquela época esqueceram, ou de maneira, ou por incompetência ou por dolo, vai ver que foi por essa segunda opção, se esqueceram de proteger o cidadão. Então nós ficamos à mercê das decisões dessas agências reguladoras, a ANS, por exemplo, né? Quem é que foi que definiu essa cobertura taxativa? Não precisa, são 5 pessoas, cada agência reguladora tem 5 diretores, né? Se 3 deles firmarem posição por um determinado item, ou tomar uma determinada posição, isso tem força de lei. Isso impacta sobre a vida de 213 milhões de brasileiros, né? E por isso acabou virando o Eldorado dos lobistas aqui de Brasília, né? Os lobistas de Brasília, que tinham um imenso trabalho de fazer lobby para conseguir a aprovação de projetos numa Câmara de 513 deputados e no Senado de 81 deputados, eles agora só precisam convencer, entre aspas, 3 diretores de agência reguladora. Essa é a vida como ela é. E desse modo, a agência reguladora já foi difícil obter essa lista, né? Essa lista de serviços da ANS, né? Que foi, a lista não tenho dúvida disso, foi definida pelos planos, né? E apesar disso, eles agora querem que essa lista seja observada ao pé da letra. Ao pé da letra. Só pode remunerar, só pode autorizar exames que estão naquela lista e mais nada que seja correlato, etc. É isso que o Superior Tribunal de Justiça está julgando hoje. Tem pacientes e parentes de familiares de pacientes que estão, na verdade, chegaram até a se acorrentar na entrada ali do STJ, um protesto, tentando chamar a atenção de alguma maneira da opinião pública nacional sobre o risco, o perigo, que é bastante evidente, bastante claro, bastante forte, de que o STJ pode atender nessa decisão aquilo que pretendem os planos de saúde, e isso vai ser uma coisa que vai beirar o crime contra tantos brasileiros, milhões de brasileiros que são portadores de deficiência ou de doenças graves. É um absurdo mesmo, Cláudio. Informação de última hora aqui, tá? Esse julgamento ele acabou de ser suspenso por um novo pedido de vista. O pedido de vista foi apresentado pela ministra Nancy Andrighi. Ela sucedeu aí o voto do ministro Luiz Felipe Salomão, pediu vista e... O Ricardo Vilas Boas Cueva também fez outro pedido de vista, enfim. Travou mais uma vez o processo lá no STJ. Ela tinha pedido vista, apresentou o voto, o Luiz Felipe Salomão apresentou o voto e o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva fez outro pedido de vista. Agora eu acertei. Sim, tá. Tava meio confuso aqui a explicação do STJ, agora tudo colocado são claro. Os 3 são grandes ministros, Sim. Assim, tem se notabilizado por grandes decisões. Foi muito estranha essa decisão do ministro Salomão, essa que causou um choque. Uhum. A expectativa é que tanto a ministra Andrighi quanto o ministro Cueva tomem decisões que atendam, que sejam sensatas. Eles jamais vão tomar uma decisão que seja contra a lei, né? Mas essa é uma daquelas coisas que depende muito da interpretação do magistrado. E a força, as orações todas no sentido de que esses magistrados levem em conta o fator humano, né? E não o fator meramente mercantilista que move os planos de saúde. Exatamente. 5h22.